Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. A nossa leitura inclusiva de hoje será o capítulo 14 do livro Didática Magna de Comênios. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos a isso! Capítulo 14. A ordem aprimorada das escolas deve ir buscar-se à natureza e ser tal que nenhuns obstáculos a possam entravar. Os fundamentos da arte devem ser procurados na natureza. 1. Comecemos em nome de Deus por sondar os fundamentos sobre os quais, como sobre uma rocha imóvel, pode edificar-se o método de ensinar e de aprender. Os remédios contra os defeitos da natureza não devem procurar-se senão na natureza. Mas se este princípio é verdadeiro, como efetivamente é, a arte nada pode fazer a não ser imitando a natureza. A natureza fornece-nos modelos do que deve fazer-se. 1. Do nadar. 2. Torna-se claro este assunto por meio de exemplos. Vê-se um peixe nadar na água? Para o peixe é uma coisa natural. Se o homem o quiser imitar, terá necessariamente que recorrer a instrumentos e a movimentos semelhantes, ou seja, em vez das barbatanas, deve estender os braços e, em vez da cauda, os pés, e movê-los do mesmo modo que o peixe move as suas barbatanas. Até mesmo os navios não podem construir-se senão sobre este modelo. Em vez das barbatanas, estão os remos ou as velas, e em vez da cauda, está o leme. Vê-se uma ave voar? Para ela é uma coisa natural, mas, quando Dédalo quis imitá-la, teve de munir-se de duas asas, capazes de sustentar um corpo tão pesado como o seu. 4. Do produzir sons. 3. O órgão com o qual os animais produzem o som é a traqueia, que é composta de anéis cartilaginosos e tem no seu vértice a laringe, encarregada de fechar a boca, e na base é munida de um fole, o pulmão, que põe a respiração em movimento. À sua imitação, constroem-se as trombetas, as gaitas de foles e todos os outros instrumentos de sopro. 5. Do relampejar. 4. Compreendeu-se que a substância que desencadeia das nuvens um fragor e arremessa fogo e pedras é nitrato inflamado e enxofre. Por isso, à sua imitação, com enxofre e nitrato, fabrica-se a pólvora pírica que, inflamando-se e saindo para fora dos canhões, produz algo de semelhante aos trovões, aos relâmpagos e aos raios. 6. Do conduzir a água para qualquer lugar. 5. Observou-se que a água tende a nivelar-se, mesmo em dois vasos comunicantes, tão afastados um do outro lugar quanto se queira. Experimentou-se, então, fazer aquedutos com canos e viu-se que a água, seja de que profundidade for, sobe a qualquer altura, desde que desça de um lado, tanto como sobe do outro. Este fato é artificial, mas é também natural, pois que aconteça desta ou daquela maneira, deve-se à arte, mas que aconteça, deve-se à natureza. 7. Do medir o tempo. 6. Observou-se o firmamento e verificou-se que havia um movimento perpétuo e que as várias revoluções dos astros produziam a variedade das estações que convém ao nosso universo. Em consequência disso, à sua imitação, inventou-se um instrumento capaz de reproduzir exatamente o movimento rotatório diário do firmamento e de medir as horas. E esse instrumento é composto de pequenas rodas, não somente para que uma seja arrastada pela outra, mas também para que o movimento possa continuar indefinidamente. Mas foi necessário compor este instrumento de peças móveis e de peças imóveis, precisamente como o mundo. Análise do relógio para compreender bem toda a estrutura. Na verdade, no nosso instrumento, no lugar da Terra, primeiro corpo fixo do mundo, são postas bases imóveis, colunas, guarnições.
e no lugar das esferas móveis do céu, as várias rodinhas. Mas como não se podia dar uma roda à tarefa de girar sobre si mesma e de fazer girar juntamente consigo as outras, como o Criador deu aos astros a força de se moverem a si mesmos e de fazerem mover outros juntamente consigo, foi necessário tomar emprestada da natureza a força geradora do movimento, ou seja, o movimento gerado ou pela gravidade ou pela liberdade. Com efeito, ou se prende um peso ao eixo cilíndrico da roda mestra e, enquanto o peso puxa para baixo, o eixo cilíndrico gira e faz girar a sua roda, e esta faz girar juntamente consigo outras, e assim sucessivamente, ou se faz uma longa mola de aço que, constrangida a volver em redor de um eixo cilíndrico, enquanto se esforça por regressar à liberdade e por se estender, faz girar o eixo cilíndrico e a sua roda. E para que o movimento do relógio não seja excessivamente rápido, mas lento como o do céu, encaixam-se outras rodinhas, de modo que a última, aquela que, movida apenas por 2 dentinhos, vai para a frente e para trás e faz tic-tac, tic-tac. Representa o revezar-se da luz, que vai e vem, ou seja, o revezar-se dos dias e das noites. Aquela parte, porém, que deve dar o sinal da hora ou do quarto de hora, ligam-se aparelhos feitos segundo as regras da arte, que servem para aumentar ou diminuir o movimento consoante a necessidade, precisamente do mesmo modo que a natureza, mediante o movimento das esferas celestes, faz surgir ou desaparecer o inverno, a primavera, o verão e o outono, cada um deles dividido em meses. Conclusão acerca da imitação dos fatos naturais na arte didática. 7. De tudo isto, é evidente que a ordem que desejamos seja a regra universal, perfeita na arte de tudo ensinar e de tudo aprender, não deve ser procurada e não pode ser encontrada senão na escola da natureza. Com base sólida neste princípio, as coisas artificiais procederão tão facilmente e tão espontaneamente como facilmente e espontaneamente fluem as coisas naturais. Com efeito, Cícero escreveu: se quisermos a natureza por guia, nunca erraremos. E acrescenta: sob a direção da natureza, de modo algum pode errar-se. Temos precisamente essa esperança e, por isso, pondo em ação os mesmos processos que a natureza põe em ação, ao realizar esta ou aquela tarefa, prosseguiremos de modo igual a ela. Objeta-se com 5 obstáculos. 8. Poderia, no entanto, opor-se a esta nossa grande esperança o aforismo de Hipócrates. Isto é, a vida é breve e a arte é longa. Os momentos oportunos passam depressa. As experiências não são muito seguras e o juízo acerca dos fatos é difícil. Neste aforismo são indicados 5 obstáculos por causa dos quais poucos conseguem chegar à assumidade do saber. 1. A brevidade da vida, que faz com que, a maioria das vezes, sejamos tirados deste mundo precisamente quando nos preparamos para viver. 2. A imensa multidão das coisas que devem ser objeto do nosso conhecimento, que faz com que, a querermos introduzir tudo dentro dos limites do nosso entendimento, não terminemos mais. 3. A falta de tempo oportuno para aprender as artes e as ciências, e se alguma vez surge, logo desaparece. Efetivamente, os anos da juventude, que são os mais preciosos para a cultura do espírito, passam-se, a maioria das vezes, em divertimentos, e a idade que vem a seguir, dado como a vida está hoje organizada, frequentemente fornece mais ocasião para coisas frívolas que para coisas sérias. E se por vezes se apresenta alguma ocasião favorável, passa antes que dela se aproveite. 4. A fraqueza do nosso engenho e a obscuridade do nosso juízo, que fazem com que, muitas vezes, fiquemos na casca e não penetremos até
ao âmago das coisas. 5. Finalmente, se alguém, por meio de longas observações e de repetidas experiências, quer penetrar nas verdadeiras essências das coisas, vê-se perante um trabalho muito penoso e, ao mesmo tempo, de êxito mal seguro e incerto. Com efeito, na multiplicidade tão intrincada das coisas, facilmente muitíssimos fatos podem escapar até à investigação do observador mais sutil. Se comete ainda que seja um só erro, toda a observação fica envolta na incerteza. Responde-se que Deus, com sábio conselho, assim ordenou. 9. Se todas estas coisas são verdadeiras, como é que nós ousamos prometer um remédio de estudos tão universal, tão certo, tão fácil e tão seguro? Respondo que estas coisas são absolutamente verdadeiras, mostram a experiência, mas que para estas coisas há remédios eficacíssimos, mostra-o também a experiência. Efetivamente, aqueles obstáculos foram criados pelo sapientíssimo árbitro das coisas, por Deus, mas para nosso bem. Podem, portanto, prudentemente converter-se em bem. Deus deu-nos, efetivamente, uma vida de breve duração, porque na presente corrupção já não sabemos fazer bom uso da vida. Com efeito, se mesmo agora que morremos quase no instante em que nascemos, e o fim se anuncia desde o momento em que temos origem, nos perdemos atrás de frivolidades, que aconteceria se tivéssemos a certeza de viver centenas ou milhares de anos? Deus quis, por isso, conceder-nos apenas o tempo que considerou suficiente para nos prepararmos para uma vida melhor. Para este efeito, portanto, a vida é suficientemente longa se a soubermos utilizar. 2. 10. Deus quis que as coisas fossem muitas, também para utilidade nossa, isto é, para nos servirem de ocupação, de exercício e de instrução. 3. 11. Quis que as coisas fossem fugazes para que, apercebendo-nos disso, nos esforçássemos por agarrá-las, onde as pudéssemos agarrar. 4. 12. Quis que as experiências fossem falazes, para que aprendêssemos a estar atentos e víssemos a necessidade de entrar bem a fundo nas coisas. 5. 13. Quis, enfim, que emitir juízo acerca das coisas fosse difícil, para que se trabalhasse com maior empenho e com mais forte espírito de iniciativa. E quis que assim fosse, para que a sabedoria de Deus, espalhada de maneira oculta por toda a parte, se tornasse mais manifesta com maior prazer nosso. Efetivamente, diz Santo Agostinho, se entendesse tudo facilmente, nem a verdade seria procurada com paixão, nem encontrada com doçura. Estes obstáculos podem prudentemente ser afastados. 14. Importa, portanto, ver de que modo, com a ajuda de Deus, se podem afastar os obstáculos que a divina providência nos opôs extrinsecamente para aumentar a nossa aplicação. Não poderão afastar-se, senão 1. Prolongando a vida, de modo que chegue para a carreira que nos foi destinada. 2. Abreviando os estudos, de modo que correspondam à duração da vida. 3. Aproveitando as ocasiões, de modo que não surjam inutilmente. 4. Despertando os engenhos, de modo que facilmente penetrem no âmago das coisas. 5. Colocando no lugar das observações vagas um fundamento estável e seguro. Ordem dos capítulos seguintes. 15. Comecemos, portanto, a tratar estas questões para que, com a ajuda das indicações fornecidas pela natureza, descobramos os fundamentos para prolongar a vida, a fim de que se aprenda tudo o que é necessário, para abreviar os estudos, a fim de que se aprenda mais rapidamente, para aproveitar as ocasiões, a fim de que se aprenda realmente, para despertar os engenhos, a fim de que se aprenda facilmente,
para aguçar o juízo, a fim de que se aprenda solidamente. Trataremos estas 5 questões em 5 capítulos, colocando, todavia, em último lugar, o modo de abreviar os estudos.